Sou o professor Pablo, docente do Campus Experimental de Registro da Unesp, onde atuo no curso de Engenharia Agronômica, atuando nas áreas de produção de hortaliças e melhoramento de hortaliças, com foco em hortaliças subutilizadas e negligenciadas. Trabalho com populações indígenas, quilombolas, caiçaras e comunidades tradicionais com foco de produção sustentável e na conservação dessas hortaliças, que é base da agricultura familiar dessas comunidades. Hoje nós iremos trabalhar o módulo 3 do curso de Segurança Alimentar. Esse módulo 3 ele é composto de agroecologia, biodiversidade de fauna e flora e mudanças climáticas. Dentro da minha área de atuação, nós vamos falar de biodiversidade de fauna e flora. O outro tópico de agroecologia, outros docentes irão abordar. Nessa perspectiva, quando nós falamos de biodiversidade dentro da minha área de atuação, e que é a proposta do curso, nós vamos falar da biodiversidade alimentar. Hoje, quando nós falamos de biodiversidade alimentar, nós também ouvimos um termo muito utilizado, que seria agrobiodiversidade. Então, quando lemos em algum trabalho, algum artigo, em algum local, biodiversidade alimentar, também poderemos ler agrobiodiversidade. Eles são similares nesse contexto do curso. Para estruturar o nosso curso, nós vamos utilizar um documento da FAO, que é disponível a todos nós, que se chama Interação de Gênero, da Agrobiodiversidade e dos Conhecimentos Locais ao Serviço da Segurança Alimentar. Nós iremos trabalhar esse texto, alguns capítulos inseridos dentro desse texto, e será aqueles que nos acompanhará durante todo o nosso curso. Inicialmente, nós iremos abordar o tema Introdução de Conhecimentos Chaves, onde vamos falar de agrobiodiversidade e conhecimentos locais. Em seguida, nós vamos falar sobre entender e compreender a relação entre agrobiodiversidade e conhecimento local. Portanto, iniciando a primeira parte, nós vamos trabalhar então o conceito-chave, que é o que é agrobiodiversidade. Agrobiodiversidade é uma porção da diversidade total que nós temos na Terra. Então, tirando uma porção que remete à produção de alimentos, nós estamos falando então de agrobiodiversidade. Considerando um sistema agrícola qualquer, um sistema de pastoreio, um sistema agroflorestal, ou um sistema mandala de produção, ou uma horta, nós temos então naquele ambiente todos os elementos da agrobiodiversidade. A agrobiodiversidade não é somente aquilo que nós colhemos para a nossa alimentação. Todos os elementos envoltos nesse sistema faz parte da agrobiodiversidade. Então nós temos o alimento que nós colhemos, mas também nós temos vida no solo que auxilia no processo de produção desse alimento, seriam os micro-organismos, toda a vida componente do solo, que esses componentes nós não colhemos, mas ele dá suporte à produção do alimento. E nós temos também aqueles elementos que margeiam o sistema de produção, que seriam algo que está no entorno, árvores, todo o ambiente do entorno, que esses vão compor o nosso ecossistema de produção. Então, todos os elementos, as espécies colhidas, a produção animal, o germoplasma ou as variedades animais ou vegetais, agentes de controle natural, organismos de solo e o próprio ecossistema, tudo isso então compreende a agrobiodiversidade. Mas um elemento também importante e chave para essa agrobiodiversidade é o elemento homem. Esse elemento ele é capaz
de alterar beneficamente ou maleficamente a agrobiodiversidade. E a ação desse homem, ele pode causar uma evolução mais rápida ou menos rápida nesse sistema agroalimentar. E essa evolução pode ser num sentido benéfico ou num sentido maléfico. Quais são as funções da agrobiodiversidade? A função primária dela, ou que ela possa possibilitar, é aumentar a produtividade dos sistemas produtivos. Esse seria um ponto-chave da agrobiodiversidade. O segundo, tornar os sistemas agrícolas mais estáveis, onde mais componentes com vida, componentes das variedades locais, de insetos, predadores, né, mais vida de microbiologia do solo. Esses componentes deixam um ambiente mais estável. Auxilia no controle de pragas e doenças em função da vida que você tem ali de insetos, de patógenos que podem ser predadores. Conservar o solo e aumentar a fertilidade natural através de o que nós chamamos de adubos verdes ou plantas que têm as características de melhorar a estrutura de solo. Também temos como função da agrobiodiversidade reduzir dependências de recursos externos, uma vez que nós temos plantas que proporcionam melhoria da qualidade do solo, né? Você acaba não necessitando de tantos recursos externos ao ambiente de cultivo. Melhoria da nutrição humana através de produtos mais sãos, com menos uso de defensivos agrícolas ou agrotóxicos e vegetais com teor nutricional mais elevado. E por fim, promover a segurança alimentar por tudo isso que eu acabei de dizer, por um alimento mais sadio, com menos incidência ou risco de contaminantes. E prover a segurança alimentar, que é prover uma comunidade, né, de todo o aparato que ela necessita para ter condições de produzir o seu próprio alimento. Então, todos esses pontos que foram abordados até então são funções da agrobiodiversidade. Para termos noção do que está acontecendo com a nossa agrobiodiversidade, trazemos algumas informações relevantes e que elas sirvam de reflexão. Desde o início do século passado, então há pouco mais de 100 anos, nós perdemos 75% das plantas cultivadas. Nós temos cerca de 30% das raças de gados em risco de extinção. Com isso, houve um estreitamento da base alimentar da sociedade, da população de maneira geral. Atualmente, 75% do alimento vegetal consumido no mundo provém de apenas 12 plantas. 60% das calorias e proteínas advindas de alimento vegetal compreende só arroz, milho e trigo. Então, o que houve neste último século foi o foco em produção em larga escala de alguns alimentos por situações diversas e detrimento de outros. E muito desses outros alimentos, que é base da alimentação de muitas populações, estão ou foram perdidos ao longo desse tempo. Passando agora para o segundo tópico da primeira parte do nosso curso, nós vamos falar sobre o conhecimento local. Há pouco eu disse que o conhecimento local, né, que o homem interfere de formas diversas na agrobiodiversidade. Então é importante a gente conhecer ou entender um pouco sobre esse conhecimento para podermos entender como ele vai interferir na agrobiodiversidade. A interferência do homem na agrobiodiversidade, ele é baseado em experiências
ele é testado várias vezes, ele é detido por indivíduos ou comunidade de indivíduos e ele é dinâmico e evolutivo. Ainda bem que ele é dinâmico e evolutivo. Por isso que nós temos práticas hoje conservacionistas muito diferentes do que até então se realizava. Nós temos 3 termos que remetem, eles podem ser ambíguos em determinados momentos ou em determinados textos, ou eles podem ser similares, né? Ou ser sinônimos em outros textos. Nós temos o conhecimento local, que é o conhecimento tido por uma comunidade, seja ela local ou seja ela nômade, né? Nós podemos chamar isso de conhecimento local. Nós temos o conhecimento tradicional, que é daquelas populações onde vivem mais afastados de grandes centros. Por exemplo, comunidades indígenas que pouco se relacionam com outras comunidades. E nós temos o conhecimento nativo ou indígena, que é aquele conhecimento que vem da população nativa de determinada região. Esses termos, eles praticamente são sinônimos quando nós falamos da lei nacional que rege o conhecimento tradicional ou conhecimento local, que é a lei número 13.123 de 2015. Nessa lei existem práticas que restringem pesquisadores ou qualquer outra pessoa que não seja do local obter informações, né, dessas populações. Porque tão importante quanto é a agrobiodiversidade, mas é a informação que se tem dessa agrobiodiversidade. Não é tão importante você ter um conjunto de plantas medicinais sem você saber para que serve cada planta, onde ela é utilizada. Esse conhecimento, que é o conhecimento local, é tão importante quanto deter aquele germoplasma, aquele material vegetal. Esse conhecimento local, como foi dito agora há pouco, ele é evolutivo e ele é dinâmico. Nós temos uma percepção diferente em função de gênero, entre mulher e homem, de uma determinada agrobiodiversidade. Nós temos uma percepção diferente da agrobiodiversidade e suas ações sobre elas em uma população mais jovem ou uma população mais idosa, e também entre os partes, por exemplo, entre aquele quem consome o alimento e aquele que produz o alimento, né? Você tem diferentes formas de enxergar essa agrobiodiversidade. Também dentro de conhecimento local, né, nós temos o conhecimento comum, que é aquele detido por grande parte de uma comunidade ou de uma sociedade. Nós temos o conhecimento partilhado, que é aquele detido por grande parte de uma comunidade ou de uma sociedade. E nós temos aquele conhecimento especializado, onde poucos de uma comunidade têm aquele conhecimento. E por fim, então, qual que é a importância do conhecimento local? A importância se dá na ótica que a informação contida daquela agrobiodiversidade ou daquela sociedade, daquela comunidade, é o que vai reger a evolução daquela comunidade ou daquela agrobiodiversidade. Passando agora para a segunda parte do nosso curso, onde nós vamos compreender a relação entre agrobiodiversidade e conhecimento local. O primeiro tópico é o conhecimento local como parte da agrobiodiversidade. O conhecimento de uma determinada comunidade, ele emerge de processos complexos. Como a gente disse no tópico anterior, processos onde estão envolvidos pessoas de diferentes idades, de diferentes gêneros, de diferente posição da sociedade, né? Junto com a agrobiodiversidade e os interesses nessa agrobiodiversidade, eles formam processos complexos que vai direcionar, né, o conhecimento ou a relação, a busca
ou a seleção para essa agrobiodiversidade. Esse conhecimento ele é desenvolvido através da criação, seleção, transformação e rejeição de processo ou hipóteses para selecionar algum alimento, algum tipo de animal, né? Então, a comunidade ou as pessoas envolvidas no processo, eles selecionam, transformam ou rejeitam, né, em função desse conhecimento pré-existente e daquilo que aquela comunidade ou aquele indivíduo está buscando. E por fim, que esse conhecimento está intimamente ligado aos contextos sociais e ambientais. O conhecimento local ele é muito importante para a preservação e conservação da agrobiodiversidade de determinado local, de determinado espaço. Muitos materiais, muitos germoplasmas, materiais vegetais ou animais, eles acabam sendo perdidos num processo de seleção natural e seleção induzida pelos produtores. Foi dito anteriormente que a base da alimentação mundial está estreitando, e realmente está por uma série de motivos que nós vamos ver logo em seguida. Mas muitas dessas comunidades, entendendo a importância de preservar esses materiais, fazem algum tipo de conservação. Hoje nós temos basicamente dois tipos de conservação, que seria conservação ex situ, que seria a preservação de material vegetal ou animal fora do ambiente, seria armazenados em laboratórios ou grandes bancos de germoplasma, e também a conservação in situ, que é aquela conservação no próprio local de origem daquele material. Hoje também dentro de conservação in situ nós temos o que é chamado de conservação on-farm, que seria conservação dentro de ambientes produtivos. Mas você não faz uma seleção rigorosa para algumas características de alta produtividade principalmente. Você cultiva materiais diversos da mesma espécie, exemplo, feijão diversos, arroz diversos, e você vai sempre cultivando esse tipo de material para nunca perdê-lo. E qual a importância de você preservar na forma in situ ou ex situ materiais vegetais ou animais? É você poder utilizar aquela base genética, aquele germoplasma no futuro. Por exemplo, houve uma catástrofe em uma determinada região ou problemas com mudanças climáticas que está ocorrendo no nosso planeta. Esse germoplasma preservado será a garantia que nós poderemos ou teremos materiais, variedades adaptáveis a essas novas condições. Um outro ponto deste capítulo seria compreender o contexto de vulnerabilidade. 4 são os aspectos que nós podemos relatar que a agrobiodiversidade torna-se vulnerável. O primeiro seria o crescimento rápido da população e da sua alocação em regiões ou metrópoles ou regiões, cidades. Esse crescimento rápido faz com que o processo produtivo de alimento para aquela população tenha que ser mudado. Você tem que ter uma produção em uma área menor, em grande volume. Isso acaba selecionando plantas ou animais mais produtivos. E você acaba perdendo toda a variabilidade genética que existe naquela variedade. O segundo aspecto seria calamidades e eventos extremos. Nesse ponto eu dou o exemplo de Mariana. O rompimento da barragem de Mariana, ele alagou ou inundou com água e barro uma grande área. Muitos materiais que poderiam estar sendo preservados pelas comunidades daquela região foi se perdido. Então, é mais um evento, né, ou é mais um ponto que pode deixar a agrobiodiversidade em risco. O terceiro ponto, esse de forma mais lenta, é as mudanças climáticas. Nós estamos tendo uma alteração no clima
né? E essa alteração acaba selecionando materiais, né, adaptáveis a condições para alta temperatura, né? E você acaba perdendo uma parte grande da variabilidade genética desses materiais. E por fim, seria a comercialização em mercado global. Hoje nós sabemos que nós somos muito influenciados pelo mercado em relação àquilo que consumimos. E essas preferências por determinados tipos de alimentos acaba promovendo no meio rural, onde eu tenho uma agrobiodiversidade mais exuberante, eu acabo promovendo nessas regiões uma seleção para determinados produtos. Exemplifico com uma comunidade indígena de Roraima. Eles têm uma vasta variabilidade genética de fenótipos de pimentas. Porém, eles têm um mercado para algumas dessas pimentas, 2 ou 3 espécies. Então, o que essa comunidade indígena faz? Acaba deixando de produzir a grande maior parte desses materiais para produzir aqueles que são comercializáveis, onde eles têm mercado para venda. Então eles passam a produzir esses 2 ou 3 materiais e deixam de produzir os demais. Isso, você acaba perdendo a agrobiodiversidade ou diversidade genética alimentar em função de uma característica mercadológica. E por fim, nós finalizaremos com o tópico de políticas, instituições e processos dentro deste tema agrobiodiversidade e o conhecimento local. Nós temos 2 documentos internacionais que são importantes e merecem ser destacados aqui e que nós iremos trabalhar posteriormente no conteúdo EAD, que seria a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi o primeiro documento internacional que foi na década de 1990, ele foi trabalhado e foi assinado por diversos países signatários, onde nele há um acordo entre várias nações para a preservação tanto da agrobiodiversidade alimentar, da biodiversidade de maneira geral e do conhecimento tradicional ou do conhecimento local. Posteriormente a esse documento, veio o Tratado Internacional sobre os Recursos Genéticos, também chamado de Tratado das Sementes. Este foi assinado no início dos anos 2000, e nele, que foi pautado muito sobre o primeiro documento da Convenção sobre a Diversidade Biológica, entrou mais fortemente o conhecimento local dos agricultores, e os agricultores têm uma outra dimensão nesse documento, que aquela agrobiodiversidade mantida por eles, preservadas por eles, eles devem ter participação em lucros caso esses materiais num futuro sejam utilizados de forma comercial. Então, já nesse documento, o qual o Brasil é signatário, parte dos recursos financeiros advindos, né, desses materiais que eles preservam ou preservaram, eles terão um lucro ou eles receberão por isso. Gostaria de agradecer a todos, desejo um bom curso e os demais materiais que nós vamos utilizar ao longo, né, deste módulo estarão disponíveis na plataforma. Obrigado.